Professor de Física Newton resolvendo as questões do vestibular UES 2023.1, primeira fase, questões de física. Deixe o seu like. Questão 41. A Sociedade Astronômica Brasileira, SAB, promove anualmente dois eventos educacionais: a Olimpíada Brasileira de Astronomia, OBA, e a Mostra Brasileira de Foguetes, MOB-FOG. A MOB-FOG é uma Olimpíada inteiramente experimental e tem como um de seus objetivos a construção e o lançamento de forma oblíqua de foguetes a partir de uma base de lançamento. Os foguetes e suas bases de lançamento são confeccionados de forma individual ou em equipes com até 3 componentes, que em geral fazem uso de material de baixo custo. Durante um evento da MOB-FOG, duas equipes resolveram adotar como estratégia de competição a utilização em seus lançamentos de foguetes de mesma massa, mesma velocidade de lançamento e ângulos de lançamento complementares, ou seja, uma vez conhecido o ângulo de lançamento de uma das equipes, a equipe rival utilizará o complementar desse ângulo. Desprezando-se a resistência do ar e considerando que os foguetes utilizados pelas duas equipes tenham dimensões desprezíveis, é correto dizer que... Tá? Então aqui a relevância do problema. Beleza. Letra A, os foguetes terão alcances diferentes. Então a gente vai analisar letra por letra, né, e para obter a resposta correta. É um problema de lançamento oblíquo. Então aqui você pode ver, eles são lançados obliquamente. Tá? Então, falando em alcance, está aí. Uma das equipes vai lançar um foguete e o alcance vai ser dado por essa expressão aqui, ó, V0 ao quadrado, V0 é a velocidade inicial, seno de 2θ, θ é o ângulo de lançamento, g a aceleração da gravidade. O alcance é a medida horizontal associada ao tempo total. Então ele vai, sobe, desce. A distância horizontal do ponto de partida até o ponto de chegada é o alcance. Então é 1 porque é uma das equipes. Ok. A segunda equipe, mesma fórmula, mesma expressão. Só que aqui o ângulo é beta. E aqui está dizendo que tem que ser complementar. O ângulo tem que ser complementar. O que significa isso? Que θ mais beta tem que ser igual a 90 graus. Então essa é a condição de complementaridade dos ângulos. Então eu vou escrever o beta como sendo 90 graus menos θ. Vou pegar o θ, vou jogar para o outro lado. Né? Então vai ficar, ó, no caso da equipe 2, aqui, ó, 90 graus menos θ. Beleza. Vamos resolver esse problema aqui. Então olha só. Distributiva. 2 vezes 90 graus, 180 graus. 2 vezes menos θ, menos 2θ. Show. Agora é o seguinte, eu vou considerar esse 2θ como sendo x e vou utilizar essa propriedade aqui, ó. Seno de 180 graus menos x é igual a seno de x. Então eu posso escrever esse seno dessa forma aqui, ó. Porque como o x é 2θ, aqui, ó, o x é o 2θ, então vai ficar seno de 2θ. Beleza, olha o que aconteceu. O alcance da equipe 2 é igual ao alcance da equipe 1. Significa que a letra A está errada. Okay? Então essa é a conclusão. Porque aqui, ó, V0 ao quadrado, seno de 2θ, seno de 2θ dividido por G. A2 é igual a 1. E aqui está dizendo que os alcances são diferentes, logo a letra A está errada. Então o que nós fizemos? Usamos essa expressão, que é uma expressão do cálculo do alcance, associada à velocidade inicial, ao ângulo de lançamento e à aceleração da gravidade, para resolver esse problema. Logicamente que o estudante no vestibular tinha que saber de cabeça isso, né, para fazer esse tipo de problema, tem que ter essa informação. Muito bem, então a letra A está errada, vamos para a letra B. Letra B, o tempo de permanência no ar é o mesmo para os dois foguetes. O tempo de permanência é dado por essa expressão aqui, ó, 2V0 seno de θg. Então, no caso do primeiro foguete, primeira equipe, e no caso da segunda equipe, o beta de novo. Então, por que eu estou usando θ e beta? A equipe rival utilizará o complementar desse ângulo. A gente já viu
que θ mais beta tem que ser igual a 90 graus. Aqui, ó, ok? Vamos fazer de novo. Beta é igual a 90 menos θ. No lugar de beta eu ponho 90 graus menos θ. Uso essa propriedade. O seno de 90 menos θ é igual a cosseno de θ. Então, no lugar de eu colocar essa expressão, eu vou colocar cosseno de θ. Então, vocês podem ver o seguinte, que θ1 é diferente de θ2. Então, você pode ver aqui, ó, 2V0, 2V0, G e G, aqui é seno de θ, aqui é cosseno de θ. Então, T1 é diferente de T2. Os tempos são diferentes. Na letra B diz, o tempo de permanência no ar é o mesmo. Então, a letra B também está errada. Beleza. Vamos para a letra C. O foguete com maior ângulo de lançamento possui maior energia cinética na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade do foguete é Vx. Vx é igual à velocidade máxima, que é igual a V0 cosseno de θ. Então, lembrando que no ponto mais alto de uma trajetória parabólica, só há a componente x da velocidade, e é dada por V0 cosseno de θ, visto que na direção horizontal, né, não há aceleração. A aceleração ocorre só na vertical. Então, a velocidade se mantém, a medida da componente se mantém em V0 cosseno de θ. Beleza. A energia cinética é dada pela massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Só que aqui no caso, nós queremos saber a velocidade máxima. Substituindo, V máximo ao quadrado. Então aqui vai ser V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, como está aqui. Vamos analisar a seguinte situação. Então veja só, energia cinética é igual a massa, velocidade inicial ao quadrado, sobre 2, isso aqui é constante. O que está mudando é o cosseno ao quadrado de θ. Vocês podem observar que o cosseno ao quadrado de θ está no numerador. Então o cosseno ao quadrado, a energia cinética é diretamente proporcional ao cosseno ao quadrado de θ. O que significa isso? Se o cosseno ao quadrado de θ aumentar, a energia cinética também aumenta. Vamos explorar agora a relação entre o cosseno ao quadrado de θ e o ângulo θ. Ó, o θ em questão está variando entre 0 graus e 90 graus. θ é maior ou igual a 0 graus e θ é menor ou igual a 90 graus. Então vocês podem observar o seguinte, ó, quando o cosseno de 0 grau, o cosseno de 0 grau é 1, o cosseno de 30 graus é aproximadamente 0,87, o cosseno de 60 graus é meio, o cosseno de 90 graus é 0. Então o ângulo está aumentando, olha o que está acontecendo com o cosseno, ele está diminuindo, ó, ele é 1, caiu para 0,87, caiu para 0,5, foi para 0. Então, quando o ângulo é 90 graus, o cosseno é 0. Então, o cosseno e o ângulo são inversamente proporcionais nesse trecho aqui, né? Então, se o ângulo aumenta, o cosseno diminui. Então, veja bem, para grandes ângulos, a energia cinética será menor. Então, por quê? Porque quando eu aumento o ângulo, o cosseno diminui. O cosseno ao quadrado ele vai diminuir mais ainda, né? Por exemplo, cosseno ao quadrado de 60 graus é 0,25, é menor ainda. Então, quando o ângulo aumenta, o cosseno ao quadrado diminui. Então, se o cosseno ao quadrado diminui, a energia cinética diminui também. Então, a energia cinética é menor para o maior ângulo. A letra C diz, o foguete com o maior ângulo de lançamento possui maior energia cinética na altura máxima. Isso está errado, né? Porque quanto maior o ângulo, menor vai ser o cosseno. Então aqui eu estou representando que quando um aumenta, o outro diminui. Então a resposta à letra C está errada. Vamos para a letra D agora. A soma das alturas máximas atingidas pelos foguetes independe dos ângulos de lançamento. Então essa aqui é a fórmula da altura máxima. A altura máxima é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Então para a equipe A, uma delas, né? Agora, para a equipe B, V0 ao quadrado, seno ao quadrado, beta. Então, podia ser equipe 1, podia ser equipe 2, não tem problema. Tá? O que está mudando aqui são os ângulos. Ó. O V0 é o mesmo, a velocidade inicial é a mesma. A aceleração da gravidade é a mesma, o ângulo está mudando. Então, de novo, né, o θ mais o beta é 90 graus, o beta é igual a 90 graus menos θ. Esses ângulos são complementares porque a soma deles é igual a 90 graus. Então, trabalhando aqui com HB máximo. No lugar de beta, vou colocar 90 graus menos θ. Ok.
Então, escrevi dessa forma. Agora ele diz a soma das alturas máximas. HA máximo mais HB máximo. É isso aqui. Isso aqui, a nossa resposta está associada a essa expressão. Então, HA máximo é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. E HB máximo é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de 90 graus menos θ sobre 2G. Agora a gente vai usar essa relação. O seno de 90 graus menos θ é igual a cosseno de θ. Então, o seno ao quadrado de 90 graus menos θ é igual ao cosseno ao quadrado de θ. Então, no lugar de seno ao quadrado de 90 menos θ, eu vou colocar cosseno ao quadrado de θ. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar em evidência. Por quê? Ó, V0 ao quadrado, V0 ao quadrado. Tem nos dois termos. 2G, 2G. Né? Então, aqui, ó, o que está fazendo a diferença apenas as funções trigonométricas. Então, o V0 ao quadrado e o 2G vão ficar em evidência, e aqui dentro vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Lembrando, isso aqui é uma identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, logicamente, a soma das alturas máximas é igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Você reparando aqui, não tem ângulo. Então, a soma das alturas não depende dos ângulos, ou seja, a soma das alturas máximas atingidas pelos foguetes independe dos ângulos de lançamento. Então, essa é a resposta letra D. Obrigado.